A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30, na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Em nosso programa, você pode enviar a sua dúvida para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. E hoje vamos conversar sobre perispírito, mas é um tema que nós ainda falaremos em nosso próximo programa. Então é a parte 1, a parte primeira do tema perispírito. E nossa primeira pergunta é: o que é o perispírito? Perispírito, meus amigos, é o nome dado ao elo entre o espírito e o corpo físico, por meio do qual o espírito desencarnado se manifesta. Trata-se do seu invólucro semimaterial, o seu corpo fluídico. Kardec, ao questionar a espiritualidade sobre o perispírito, é informado que os espíritos são envoltos em uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas considerada ainda bem material para o mundo espiritual. Tal propriedade pode elevar-se na atmosfera, permitindo o transporte onde se deseja ir. Comparando-o com o processo de desenvolvimento de um fruto, por exemplo, esclarece que envolvendo a semente existe o perisperma e depois a casca. Do mesmo modo, por comparação, o perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito, sendo o corpo físico similar à casca do fruto. Em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo chamava-o de corpo espiritual, quando dizia: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A natureza desse elo é semimaterial, ou seja, age como um intermediário entre o espírito e o corpo, permitindo a comunicação entre os dois. Assim, um homem é formado de 3 partes essenciais: o corpo, a alma e o perispírito. E o perispírito tem tríplice finalidade: manter a individualidade da criatura indestrutível e intacta, servir de substrato ao corpo físico e construir o laço entre o espírito e o corpo físico, permitindo assim a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens do outro. O espírito miramês esclarece que o perispírito é estruturado conforme o grau de evolução do espírito, considerando o mundo em que ele habita. Para nós terráqueos, ele exerce função primordial na proteção do homem contra certos enervamentos ou contrações, ao passo que em ambientes livres de negatividade e magnetismo inferior, sua envoltura seria desnecessária. Nesse sentido, o revestimento do espírito é feito de forma apropriada ao ambiente em que ele está. E ainda sob o mesmo tema, Kardec questiona a espiritualidade acerca da fonte que forma o perispírito, sendo-lhe respondido que o invólucro semimaterial é retirado do fluido universal de cada globo, razão pela qual o revestimento do espírito não é igual em todos os mundos.
Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, sendo esta mudança rápida como relâmpago. Os espíritos inferiores, de outro modo, não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Há mundos, inclusive, onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem por envoltório o perispírito, e nestes casos o perispírito é tão etéreo que para nós é como se não existisse. Esta é a condição dos espíritos puros. Segundo a obra A Gênese, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo em que ele encarna. A natureza do perispírito está sempre ligada ao grau de adiantamento moral do espírito, atraindo para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Assim, a constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os espíritos encarnados ou desencarnados na Terra, ou que ocupam o espaço que a circunda, diferente do corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, independentemente da superioridade ou da inferioridade do espírito, produzindo em todos os mesmos efeitos, ao passo que diferem em tudo no tocante ao perispírito. A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É flexível, é expansível. Estando livre do corpo que o comprime e limita, o perispírito se dilata ou contrai, transforma-se, podendo sofrer todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. É por esta razão que o espírito, desejando fazer-se reconhecido, pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os sinais corporais que possam constituir a ajudar no seu reconhecimento, na sua identificação. Em condições normais, o perispírito é invisível para os encarnados, mas pode tornar-se visível em razão das modificações que vem a experimentar pela ação da vontade do espírito. Tal fato acontece por uma espécie de condensação ou novos arranjos das moléculas que o compõem, procedimento que requer certas circunstâncias. Não basta apenas a vontade do espírito. Nas aparições, o perispírito apresenta-se comumente com aspecto vaporoso e diáfano. Outras vezes tem as formas delineadas e os traços bem nítidos, podendo apresentar a solidez de um corpo físico, ou seja, ser tangível, o que não o impede de retomar instantaneamente o estado normal de invisibilidade e intangibilidade. O perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Trata-se, portanto, de um organismo delicado, com um grande poder plástico e que se modifica pelo comando do pensamento. Vale ressaltar, contudo, que para esse efeito modificador é necessário haver agilidade e habilidade, ou seja, experiência. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, o perispírito caracteriza-se pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Como afirma o benfeitor Emmanuel, o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. O ministro Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, elucida que o perispírito se modifica segundo o tipo de emoção que sente o espírito. Diz ele assim: não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual, por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente, segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física
altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil, com poderes plásticos mais avançados. Com isso, constatamos ser o perispírito transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças, sendo ainda nos espíritos superiores indestrutível como a própria alma, pois nem o calor dos sóis, nem os frios do espaço têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Tão somente a vontade o pode modificar, expurgando os fluidos grosseiros de que se satura nos primórdios da evolução. E vamos agora para a nossa próxima e última pergunta de hoje. Quais as propriedades do perispírito? Bom, as propriedades do perispírito são muitas, podendo se resumir nas seguintes: plasticidade, expansibilidade, luminosidade, absorção, visibilidade, tangibilidade, transfiguração, bicorporeidade, penetrabilidade, transporte e materialização, emancipação, sensibilidade global, sensibilidade magnética, temperatura, odor, capacidade refletora, densidade, ponderabilidade, perenidade, mutabilidade e unicidade. E vamos ver cada uma delas para que você possa compreender bem esse assunto. Começando pela plasticidade. A plasticidade refere-se à sua natureza, é flexível e expansível, adaptando-se à vontade do espírito, podendo tomar a aparência que deseje. É por esta razão que os espíritos desencarnados, cientes do seu estado de espírito imortal, apresentam-se mais rejuvenescidos, ainda quando tenham desencarnado em estado avançado de idade. No plano espiritual, pelo poder da mente e da vontade, podem plasmar em seu perispírito uma aparência mais jovem ou mais envelhecida. O perispírito é a extensão da alma, o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando. A expansividade, como o nome sugere, indica a capacidade do perispírito expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e de percepção, estando esta propriedade na base dos principais processos mediúnicos, permitindo, por exemplo, ao médium vidente perceber o plano espiritual. A expansibilidade faculta também o início do processo de emancipação da alma, quando então a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo, em sendo o caso, evoluir para um desdobramento. Quando citamos a luminosidade do perispírito, significa a formação em torno do corpo físico de uma atmosfera que o pensamento e a vontade podem modificar, em alcance e intensidade. A intensidade da luz está na razão direta da pureza do espírito, desenvolvendo-se sob o influxo da atividade das qualidades evolutivas da alma. Kardec ensina que as menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem a luz, de modo que a luz irradiada por um espírito será mais viva quanto maior for o seu adiantamento, sendo o espírito, se assim podemos dizer, o seu próprio farol. Razão porque os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Na absorção, consegue o perispírito assimilar essências materiais finas, que oferecem ao espírito temporariamente certas sensações, como se estivessem encarnados. Segundo o progresso do espírito, absorve as essências sutis que dão vitalidade e usufrui de prazeres materiais. É assim que os espíritos bebem, comem, fazem sexo e outras coisas junto com os encarnados.
A visibilidade, por meio de uma espécie de condensação, permite ao perispírito, normalmente invisível, tornar-se perceptível à visão humana. No plano espiritual, os espíritos mais imperfeitos percebem o perispírito daqueles que apresentam o mesmo grau evolutivo que eles, percebendo o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem, por meio desta propriedade, ver até a intimidade perispiritual de desencarnados de menor grau evolutivo. Pela tangibilidade, o perispírito pode chegar a adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível. É o que chamamos de materialização de espíritos, momento em que se utiliza o ectoplasma de um médium de efeitos físicos para o fenômeno. Na tangibilidade, conserva o espírito a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Na transfiguração, o espírito pode dar a seu perispírito toda a aparência que desejar, através de uma mudança no aspecto geral da fisionomia ou de uma aparência luminosa. Isso pode acontecer com o perispírito tanto de uma pessoa desencarnada como de uma encarnada, não isolada do corpo, mas se irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como um vapor, podendo mudar de aspecto conforme a vontade do seu espírito. Pela bicorporeidade, o espírito de uma pessoa encarnada recobra um pouco de sua liberdade e se isola parcialmente do corpo material, pela emancipação da alma. Seu perispírito, ao adquirir momentaneamente a tangibilidade, aparece em outro local, tornando-se presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo e se mostrando com todas as aparências da realidade. Nesse estado, o corpo físico jamais estará normal, mas de uma forma mais ou menos estática, como um transe. Assevera Kardec encontrar-se tal fenômeno na ordem dos naturais, por muito extraordinário que seja, decorrendo das propriedades do perispírito e de uma lei natural. A penetrabilidade significa que matéria alguma opõe obstáculo ao perispírito. Ele atravessa todas, como a luz faz com os corpos transparentes. Se o espírito desencarnado não tem consciência desta propriedade, ele usará a porta para entrar e sair de um aposento no plano material, pois a ignorância ou a incerteza diminuem a capacidade e o poder de ação dos espíritos. A nível espiritual, barreiras feitas de matéria quintessenciada podem chegar a ser intransponíveis para espíritos menos evoluídos. No transporte e na materialização de objetos, como o fluido pessoal do perispírito é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta composição que oculta ou transporta o objeto que escolheu para transportar. A emancipação do perispírito acontece normalmente durante o sono ou pelo desdobramento mediúnico. Pela sensibilidade global, a percepção do meio que envolve o espírito sem o corpo físico acontece como um registro global do perispírito, realizado com todo o seu ser. Assim, vê, ouve e sente com o corpo espiritual inteiro, independentemente de posição ou direção, pois a sede dos sentidos não encontra uma localização tão específica como no estado de encarnado. É global. Inclusive, existem os chamados fenômenos de transposição de sentidos, situação em que algumas pessoas mais sensíveis percebem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, demonstrando que a sensibilidade global do perispírito pode exteriorizar-se até mesmo em situações em que o espírito esteja encarnado, ainda que em casos excepcionais. Existe um caso estudado por César Lombroso, no qual uma jovem de 14 anos, que perdendo a visão com os olhos, via com a mesma clareza e grau de acuidade pela ponta do nariz
e pelo lóbulo esquerdo da orelha. A sensibilidade magnética significa ser o perispírito particularmente sensível à ação magnética. No passe, o espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, forças psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Pela temperatura, alguns médiuns sentem uma espécie de frio com a aproximação de alguma alma sofredora, ou ainda uma calorosa sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. Por estas sensações, observa-se que o perispírito também apresenta uma espécie de temperatura própria. O odor significa apresentar ao perispírito um cheiro próprio. No plano espiritual existem regiões repletas de larvas mentais deletérias, pestilentas, a exalarem um odor fétido, consequência de seus habitantes, quase insuportável aos espíritos mais sensíveis. Na capacidade refletora, por ser o perispírito sutil, composto de partículas mais rarefeitas, reflete naturalmente o estado mental do espírito, fazendo com que sua aura gere imagens indicativas da carga mental do seu possuidor, seu sofrimento ou alegria, sombra ou luz. Na densidade, o perispírito, sendo também matéria, embora bem mais sutil e rarefeita que o corpo material, apresenta certa densidade, tendo essa relação direta com o grau de evolução da alma. Quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil e menos denso o perispírito, e quanto mais imperfeito, mais denso e pesado. No tocante à ponderabilidade, sabe-se que o corpo espiritual em si não apresenta um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida, sendo imponderável no seu aspecto físico. Mas no plano espiritual tem sim o seu peso específico, conforme a posição mental e evolutiva do espírito. É questão de padrão vibratório, e conquanto seja matéria tênue, submete-se aos princípios gravitacionais. Pela perenidade, compreendemos ser o perispírito eterno como a própria alma. Ele é indestrutível, embora possa deformar-se, como observado nos inúmeros casos de deformações perispirituais descritos na literatura espírita, caso dos suicidas, zoantropia, licantropia, ovoides, etc. A perenidade perispiritual é talvez o maior tormento para um suicida, vendo-se vivo após um infeliz ato, sem conseguir aniquilar a consciência. A mutabilidade demonstra que, com relação à sua forma e estrutura, o perispírito pode se modificar, tornando-se mais delicado e depurado com a evolução do espírito. Com a sua progressão espiritual, a densidade e o peso diminuem, a luminosidade aumenta, as marcas perispirituais que trazia de experiências infelizes somem, entre outros. Por fim, a unicidade informa que o perispírito, assim como o espírito, é único, não havendo dois perispíritos iguais. Conquanto no decorrer do processo evolutivo das almas, as diferenças diminuam e a harmonização se amplie, a individualidade jamais deixa de ser preservada. Meus amores, estamos chegando ao fim do nosso programa. Semana que vem nós vamos continuar com o tema perispírito. Se tiver dúvidas, envie para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo, com Evelyn Freire.